Agora você vai assistir apenas um corte aqui do Arquibancada Tricolor, mas se você quer conferir todo o conteúdo, é só clicar aqui embaixo. O São Paulo terá um grande déficit financeiro na temporada atual, na temporada de 2024. Júlio Casares hoje participou do Summit da CBF e ele mesmo confirmou, né, que de fato teremos um déficit muito alto. Ele já preparou o terreno aí então para a conta que será no vermelho aí. E eu acho muito ruim a justificativa que ele usa, né? Porque ele, mais uma vez, ele fala que a gente teve possibilidade de venda pós a Copa do Brasil, antes da Copa do Brasil, mas a gente optou por não vender, porque o São Paulo é um time que queria ser campeão. Mas assim, isso é uma explicação para o déficit do ano passado, não desse ano, né? Claro que o São Paulo não vendeu grandes peças também, mas assim, é um déficit financeiro de fato muito preocupante aí para a sequência do São Paulo, e pela minha apuração também deve fechar a temporada com cerca de 200 milhões de déficit financeiro a gestão Júlio Casares aí, então, em 2024, né? Claro que o São Paulo vai tentar amortizar um pouco esse valor com venda de jogadores ao final do ano. Então, Nestor, Galopo, até mesmo Ferrarese, caras que têm sondagem, a gente já pode considerar e esperar uma venda, porque o São Paulo, de fato, precisará vender esses jogadores. E aí, cara, até pra gente colocar aqui, Nick, sem contar os quase 200 milhões que a gente espera para essa temporada, em valores corrigidos pela inflação, o Leco, em 5 anos, aumentou a dívida em 291 milhões de reais, e o Júlio Casares aumenta em quase 385 milhões de reais em quase 4 anos, aí, então, de gestão, né? Sem considerar esse rombo que deve aparecer, então, no próximo balanço financeiro. A dívida do São Paulo deve beirar aí, já praticamente começar a se aproximar da casa do bilhão. É uma coisa muito delicada, muito complicada. É mais uma temporada que a gente fala de déficit financeiro, mais uma temporada que a gente fala de um rombo nos cofres aí do São Paulo. E aí tem muitas explicações, a gente pode destrinchar quando sair a informação oficial. Eu acho até que esse déficit vai dar uma baixada pelas vendas, eles vão começar a vender jogadores para conseguir diminuir um pouco, até porque não é interessante estampar uma manchete como a gente está colocando aqui, que é o déficit parcial do São Paulo. A gente sabe que essa gestão gosta muito de manter boas impressões, então eles devem tentar aí vendas ao final da temporada para amortizar um pouco esse dano, mas o Júlio Casares fala, né, que ele já avisou ao conselho do São Paulo que no fim do ano vai ter déficit financeiro, mas que com o fundo de investimento vamos ter tranquilidade. Ele afirma isso para a próxima temporada. O fundo de investimento, de fato, São Paulo deve ter superávit no próximo ano, respeitando esse orçamento, e tendo a Galápagos supervisionando. É um caminho, acho que é assim, meio caminho andado para a sequência. Mas o São Paulo vai precisar vender jogadores. Então você que cria esperança de ver, por exemplo, William Gomes por mais 2 temporadas conseguindo jogar bola, cara, veio uma oferta boa pelo William Gomes, Nick, dando esse exemplo aí, vão precisar vender. Nestor também, um cara que a gente tá falando aqui do Bahia tal, 7 milhões de euros não é o mais ideal, que seja, São Paulo precisa vender, junta essa vontade, então vai precisar vender. Galopo, jogador que também vem assim, perdendo espaço, custou quase 30 milhões aos cofres do clube, vão precisar vender. São várias situações que a gente vê aí que São Paulo vai precisar ir ao mercado para negociar aí e buscar vendas aí de jogadores. Quer dizer que a gente não vai assim, contratar ninguém para a próxima temporada? Não, a gente vai contratar caras, né? Porque o Júlio Casares também, ele fala, né, em 3 novos jogadores, a gente vai contratar reforços para a próxima temporada. Mas esse rombo financeiro, Nick, para mim é um ponto que é muito pouco falado, porque acho que, de certa forma, existe uma agenda muito mais positiva para a gestão Casares, muito generalizada assim. E, cara, a gente tem que bater nessa tecla, a gente tem que trazer cada vez mais especialistas financeiros para explicarem um pouco mais essa dívida, explicarem o perfil da dívida que o São Paulo tem hoje, porque é muito importante, muito relevante e, de fato, é mais um déficit financeiro que será registrado pela gestão do São Paulo, Nick. Cara, eu não sou especialista nessa parte financeira, eu acho que a gente tem que realmente esperar o balanço para poder saber qual vai ser realmente esse déficit, mas assim, né, nesses números que giram em torno da notícia que você está passando aí, é um negócio assombroso, cara. Um negócio assombroso. Todo mundo tem no Leco a pior figura de presidente da história do São Paulo, porque além de não ganhar nada, ele aumentou muito as dívidas,
né? E aí depois ele fez um monte de contratação esquisita, pagou um monte de coisa lá, teve pandemia também, um monte de coisa, mas o Casares já está passando de monte, né, cara, né, em questão de dívida. E aí até quando ele vai se agarrar num título paulista e num título de Copa do Brasil para justificar esse rombo desse tamanho, né? Então acho que é bem louvável essa iniciativa da reestruturação financeira com o FIDIC. O FIDIC impõe, não é uma sugestão, é uma imposição para o São Paulo terminar todos os anos no superávit a partir do ano que vem. Então, o orçamento tem que ser respeitado, porque senão o FIDIC vai embora e ele tem direito de cobrar antecipadamente toda a dívida que ele está contraindo em nome de São Paulo. Então, é perigosíssimo caso essas condições não sejam atingidas aí pelo clube. Mas um rombo desse tamanho, cara, num ano como esse, em que a gente vê coletivas para se vangloriar de patrocínio, não sei o que, inédito na história, o Morumbi mais uma vez batendo receita, recorde de receita por conta do público, a média de público do São Paulo, premiação, televisão que vendeu, os direitos lá da Libra, né, que o São Paulo acabou fechando. Como eu disse, eu não sei o que já entrou nesse balanço, o que não entrou, o que já está contabilizado ou não, mas o ano passado o papo foi o mesmo, cara. Ah, nós não vendemos o Beraldo, veja bem, seguramos, fomos campeões e tal. Esse ano, qualquer desculpa, cara. São Paulo não contratou ninguém praticamente. Só o Ferreirinha que foi comprado, o Bobadilha, né? O resto tudo é empréstimo com opção de compra. Se não me falha a memória, não sei, alguém no começo do ano posso estar esquecendo, mas acho que São Paulo só adquiriu mesmo os direitos do Ferreirinha e do Bobadilha. O resto, tudo que veio, os poucos reforços que vieram foram empréstimo ou vieram sem pagar nada para o clube. Então, cara, assombroso. Para mim, repito, não sou especialista, queria ver o balanço, entender um pouco mais das pessoas que manjam do assunto, mas olhando de fora, assim, cara, é um negócio inexplicável para um ano como foi esse, que o São Paulo aparentemente nem abriu a torneira, né? Pelo contrário. Vamos ver, cara, o que você falou. Quando começa a falar de bilhão, aí o negócio fica feio, né, cara? Assusta demais. Assusta bastante. A gente tem até a matéria do GE, né, que o Júlio Casares, então, deu essa entrevista hoje admitindo o déficit financeiro, e ele fala, né, que o São Paulo, então, ele já avisou ao Conselho do São Paulo que no fim do ano vai ter déficit, mas que com o fundo vamos ter tranquilidade, isso para a próxima temporada. E aí ele usa a mesma muleta da Copa do Brasil estadual, que foi em 2021, que não faz muito sentido, e a Supercopa desse ano, que não é algo que você tem que planejar financeiramente a temporada, né? Foi uma aposta? Foi, mas precisávamos fazer. Então é a justificativa aí do Júlio Casares. Eu acho perigoso esse discurso, acima de tudo, Nick, porque o São Paulo crava mais... Mas ele é mentiroso, né, cara? Ele é mentiroso, convenhamos, assim. É um discurso, é uma falácia. Não dá para dizer assim, apostamos, demos all-in, 200 milhões de déficit e foi uma aposta válida. Não existe isso, cara. O futebol não é uma matemática, entendeu? A gente viu o time do Cruzeiro, por exemplo, antes de ser rebaixado, um monte de escândalo, um monte de coisa, foi bicampeão da Copa do Brasil. Foi bicampeão, se não me engano, tinha ganhado até brasileiro, não me lembro exatamente da época. Depois estourou tudo como foi, né? Isso aí não para em pé, cara. Desculpa até ter te cortado, mas assim, não é nenhum... Eu acho que é muito bonito isso no discurso, mas é um discurso, para mim, totalmente vazio. Nós apostamos... O torcedor está feliz com o título da Copa do Brasil, como se fosse uma relação direta entre você gastar mais e ser campeão. Isso não existe no futebol, cara, porque mesmo que você ganhe, uma hora a conta chega. Então a gente espera que, de fato, com o FIDIC exista essa tranquilidade, essa retomada, mas a gente deixa de falar de um clube que está devendo 600 milhões e passa a falar de um clube que vai dever quase 1 bilhão, cara. É um absurdo, realmente um absurdo. E aí vão falar ainda em reforma de Morumbi e não sei o que, porra, parece para mim papo de maluco. Nick, eu acho que, assim, num geral, a forma que o São Paulo hoje é gerido, acho que até o Dani, que participou do nosso Arquibanquete, né, que tem uma linha mais crítica, evidentemente, também, eu respeito quem discorda das opiniões, mas ele traz uma frase que, para mim, é muito interessante quanto a esse momento. A gestão atual do São Paulo é mais preocupada em vender uma história bonita do que realizar uma história bonita, em contar uma história bonita do que, de fato, entregar uma história bonita. Então, acho que esse discurso de aparências é um ponto que você precisa ficar muito atento quando você
tá na cobertura e tá como torcedor acompanhando o São Paulo de perto, porque parece que na Casar Islândia é tudo uma maravilha e, assim, na prática você tem mais um déficit financeiro que você tem que ficar de olho. Eu acho particularmente que esse FDIC vai, de fato, ajeitar a casa, seja também pensando ali em juros, né? Então, dívida bancária, porque hoje o São Paulo paga cerca de 80 milhões em dívida bancária, então a gente vê que tem uma constância, né, de perda de dinheiro mesmo por juros, por empréstimos que a gente acumula, foram mais de 21 empréstimos aí, então, nos últimos 2 anos, então, talvez explique um pouco esse perfil da dívida. A gente vai trazer o balanço financeiro com especialistas quando ele for divulgado, então, ao final do ano, a gente vai trazer essas informações e estamos tentando também, isso é algo, acho que é interessante passar para o público, uma entrevista exclusiva com um gestor da Galápagos para explicar os planos do Fundo Financeiro do São Paulo. Acho que vai ser muito importante, então, para que vocês possam acompanhar. Claro, a gente torce para que as portas sejam abertas e isso dê certo de fato, mas a gente vai falar muito, então, do perfil dessa dívida, Nick. Então, fica aí o registro do déficit financeiro do São Paulo que a gente comentava. Curtiu o vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo você que ainda não é inscrito e fique ligado, porque todos os dias a gente tem programação aqui no AT.